Existem alguns pilares que tornam algumas pessoas mais inteligentes do que outras. Damas e cavaleiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, num ambiente totalmente diferente. Um ambiente que você sempre me vê treinando, mas hoje eu tô aqui para gravar. Eu tô no meu ambiente de trabalho, para quem não sabe, eu trabalho numa academia e era o horário que eu tinha, era o horário que eu podia gravar, então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, o local que eu tenho, que ainda a academia não está aberta, para trazer esse vídeo para vocês. Bom, vamos lá para o tema. O que acontece? O que faz a gente se tornar mais inteligente? Eu passei boa parte da minha vida questionando a minha capacidade cognitiva. Eu passei muito tempo da minha vida só usando isso como barreira de impeditivo para que eu conseguisse construir as coisas que eu quero. E quando eu cheguei a um ponto onde eu só reclamar não iria resolver, eu cheguei à conclusão de que eu ia entender o que fazia com que algumas pessoas se tornassem, ou que tornava elas diferentes, tornava elas mais inteligentes. E depois de dedicar um certo tempo a isso, eu cheguei à seguinte conclusão: existem alguns pilares que tornam algumas pessoas mais inteligentes do que outras. Alguns hábitos, algumas construções que essas pessoas fizeram. É claro, o fator genético interfere muito, então a capacidade cognitiva através da genética interfere muito. Mas isso é só uma porcentagem. Existe uma outra porcentagem que envolve muito mais o comportamento do que só o fator genético. E uma das coisas que eu quero abordar hoje, que eu deduzo assim que seja uma das coisas mais importantes para a construção de se tornar inteligente, é o silêncio. Isso mesmo, depois de estudar sobre o comportamento das pessoas inteligentes, eu cheguei à conclusão de que a maioria delas pratica o silêncio. Mas não só o silêncio qualquer, é um silêncio estratégico para a produção de ferramentas novas, para a elaboração de ideias novas, a fim de conseguir desbravar e atingir o potencial máximo da sua inteligência. E para começar te explicando isso, eu quero te mostrar um exemplo muito sucinto e muito claro do que mostra que uma pessoa é mais inteligente por conta da prática do silêncio. A primeira delas é que todo intelectual, toda pessoa que é dotado de uma inteligência maior, ela sempre vai falar de uma forma calma, de uma forma usando o silêncio ao seu favor durante a sua fala. Se você analisar pessoas que você mesmo considera, e aí eu deixo isso como um exercício, você pegar as pessoas que você considera como inteligente, pessoas que você considera como referência para você, todas elas, ou na sua maioria, falam de forma pausada ou de forma calma. Por quê? Falar de forma calma, usando o silêncio nos intervalos das falas, faz com que essa pessoa demonstre domínio. Porque quem sabe o que está falando, quem sabe o que está dizendo, não tem pressa de dizer. Isso é uma das coisas que vocês têm que levar muito em consideração e talvez até analisar nas outras pessoas. A pessoa que domina uma coisa, que domina uma ferramenta, domina um conhecimento, ela não precisa necessariamente falar de forma acelerada, agitando as informações. Ela consegue te explicar de uma forma muito bem clara, sem que você se agite e que as informações fiquem cada vez mais simples para que você entenda. Então ela fala, ela respira, ela usa exemplos, ela usa o silêncio, ela usa as pausas do silêncio para tornar isso mais claro para você. Além disso, se você usar e perceber a questão do silêncio em algumas pessoas, por exemplo, com uma inteligência, um QI muito elevado, vamos usar o exemplo aqui dos psicopatas e sociopatas. A maioria deles são dotados de uma inteligência muito grande. E se você for analisar, não só a pausa na fala deles, assim como a não pressa de responder o que é perguntado. Por exemplo, se você assistir qualquer entrevista, na maioria das vezes, os psicopatas, sociopatas, eles não têm pressa na resposta. Quando o entrevistador, quando o psicólogo, quando alguém o questiona, ele não tem pressa em responder. Ele não tem pressa em jogar, já rebater aquilo que o psicólogo ou a pessoa que está entrevistando ele está fazendo. Ele não tem pressa em... A pessoa falou, ele já responde. Ele para, ele analisa, ele pensa e ele elabora. Muitas vezes até ele já tem elaborado na cabeça dele a resposta, mas ele não precisa
parecer afobado, porque ele não está competindo. No caso dos psicopatas, principalmente, ele acha que ele está no topo, então ele não tem por que competir, ele sabe que se ele falar devagar, você tem que esperar ele pensar no que ele está dizendo, porque você quer ouvir o que ele está dizendo. Então, quando você analisa isso, claro, eu estou trazendo um exemplo muito fora da realidade, mas se você usar isso como exemplo para que quando você vai se comunicar, quando você vai ter uma conversa, tá numa roda de conversa com outras pessoas, você perceba que a não pressa das coisas faz com que você seja mais claro e que você não se enrole naquilo que você está dizendo. Então você consiga explicar o que você quer dizer, então apontar o seu ponto de vista, mas sem fazer isso desesperadamente. Isso faz com que você domine mais e as pessoas ao seu redor também prestam atenção em que, opa, ele sabe o que ele está dizendo, ele não tem pressa no que ele está dizendo, ele sabe conversar, ele sabe que não está numa competição, ele sabe que a comunicação dele é a porta de entrada para outras pessoas. Então usar o silêncio a teu favor, usar o silêncio pausadamente nas falas, usar o silêncio para pensar enquanto alguém te pergunta algo, em esperar aquela pessoa terminar de dizer o que ela está falando para depois você falar, não só esperar em rebater aquilo que ela está dizendo, faz com que você avance e fique sempre à frente das outras pessoas. Isso, querendo ou não, torna você mais inteligente, porque você tem um domínio do controle corporal e tem um domínio melhor daquilo que você está dizendo. Isso demonstra muito mais inteligência do que outras pessoas. E claro, o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é um exemplo que você pode considerar algo muito sucinto, algo muito raso. Mas se a gente for usar o silêncio, de fato, em si, para inteligência, para desenvolvimento intelectual, a gente consegue usar isso. Principalmente as pessoas que são dotadas dessa inteligência, elas usam isso para concentração dos projetos e ideias que estão planejando. Eu vou usar um exemplo lá atrás, um exemplo que vai deixar isso muito bem claro. O Isaac Newton, na época da peste, então estava tendo uma pandemia na época do Isaac Newton, e nessa época, nesse momento de isolamento, ele desenvolveu nesse momento que ele estava em silêncio, que ele estava sozinho, sem ninguém perto, ele desenvolveu uma das teorias da óptica, do prisma. Então, assim, ele usou desse silêncio, ele usou de não ter nada ao redor dele para tirar sua atenção, para desenvolver sua capacidade, seu estudo, para conseguir se concentrar mais naquilo que ele estava buscando. Então, uma das ferramentas, e se não a principal, que é o que eu estou dizendo para vocês aqui do silêncio, é que se você usar ela para projetar, para criar, para elaborar ideias, você consegue fazer isso muito melhor, porque você consegue reduzir os ruídos que atrapalham a tua concentração. Então, quando você dedica, por exemplo, 2 horas com todos os aparelhos digitais desligados, no caso o celular principalmente, você desliga o celular, fica só 2 horas, mas que você fique dedicado ali, sem ninguém te atrapalhando, você fechado, tranca a porta do quarto e você se dedica nesse projeto, você consegue elaborar as ideias melhor e conseguir desenvolver a tua parte intelectual. E querendo ou não, isso vai te tornar mais inteligente, porque você tem o controle do silêncio, você consegue pegar essa parte da sua vida e colocar o silêncio nela para que você consiga potencializar os seus resultados. É claro que, como eu sempre disse, o domínio genético, cognitivo, vai contar nesse fator quando você estiver em silêncio. Uma pessoa que tem um QI mais elevado, se ela ficar em silêncio, ela dobra o potencial dela. Mas você, que não necessariamente é beneficiado geneticamente, quando você se isola, você consegue tirar mais de você, você consegue tirar mais da sua capacidade para conseguir se desenvolver e melhorar o teu potencial cognitivo. E claro, eu não poderia deixar de citar que o silêncio faz com que você aprenda a controlar e a lidar com seus pensamentos. A maioria das pessoas não consegue se desenvolver porque pensa demais e não consegue controlar esse pensamento. Não consegue entender por que esses pensamentos acontecem, não consegue entender como lidar com eles, e o processo do silêncio é um processo fundamental para você aprender a ter domínio da tua cabeça e aprender a expor isso que está preenchendo a tua cabeça para fora, para que ou virem ideias ou para que você tire de fato, se for algo que só está usando o espaço da tua cabeça, para que você use isso para tirar da sua mente, para que você consiga
ter as ideias limpas, então projetar a tua cabeça de uma forma mais limpa para que você consiga se desenvolver, tanto nos estudos, nos seus projetos e naquilo que você está buscando da tua vida. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado você, que de alguma forma você tenha entendido a importância do silêncio. Talvez você já até saiba a importância do silêncio, mas nunca soube como aplicar ele na sua rotina. E usar ele na tua fala, usar ele na tua comunicação, usar ele para limpar a tua cabeça, usar ele para você dedicar um tempo e se concentrar nos seus projetos, faz com que você consiga potencializar a tua inteligência, porque a inteligência não vem só no QI. O QI é um fator importante, é um fator extremamente importante, mas existem outros fatores que corroboram para a inteligência, e o silêncio é uma delas. Damas e cavaleiros, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas e conteúdos que vocês querem que eu traga, e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!